Um casal enfrenta uma crise após o noivo receber mensagens do ex-namorado da esposa, contendo vídeos íntimos do passado dela. As revelações abalam a confiança e, mesmo com aconselhamento, a dúvida persiste, especialmente sobre a paternidade do bebê que esperam. O marido, inseguro, decide esperar o nascimento para tomar uma decisão final. Suspeito que minha esposa me traiu e agora nem sei se nosso bebê ainda não nasceu. Minha esposa e eu passamos por alguns problemas de relacionamento causados por um ex-namorado dela que acredito que ainda nos afetam hoje. Para contextualizar, nos conhecemos quando estávamos estudando no exterior e trabalhando meio período juntos no mesmo restaurante. Eu sou da Austrália e ela é da França. Depois de alguns turnos juntos, nos tornamos amigos e então eventualmente começamos a namorar. Eu tinha 19 anos e ela tinha 24 na época. Nós namoramos por um pouco mais de 3 anos antes de voltarmos para meu país natal. 2 anos depois da mudança, decidimos nos casar. Os problemas começaram quando minha esposa e eu acabamos de ficar noivos. Decidimos fazer as postagens obrigatórias de anúncios nas redes sociais informando a todos sobre nossas novidades emocionantes. Foi cerca de uma semana depois que recebi uma solicitação de mensagem de uma conta do Instagram que eu não conhecia, mas vi que minha esposa e a pessoa se seguiam, então pensei que era um de seus antigos amigos de escola ou algo assim e decidi aceitar a solicitação. Naquela época, eu tinha recebido mais de 100 mensagens de amigos e familiares da minha esposa. Eu nunca tinha nos conhecido nos parabenizando, então eu esperava que essa solicitação de mensagem fosse mais do mesmo. Em vez de uma mensagem de parabéns e uma introdução sobre quem eles eram, recebi um monte de capturas de tela de bate-papos do Messenger que estavam em francês e uma mensagem que se seguiu dizendo que eu deveria ler essas conversas para saber como está meu noivo. Eu estava sentindo que algo estava um pouco errado, mas ainda acreditando que essa pessoa era um membro da família ou amigo da minha esposa que não falava inglês muito bem, decidi traduzir as capturas de tela para poder responder a elas. Ingenuamente, traduzi-as para pensar que seriam apenas algumas mensagens fofas para ler apenas que eram conversas entre duas pessoas. Os tópicos incluíam um relato de encontros íntimos, os atos íntimos que elas realizaram, namorados e o quão inferiores os asiáticos são em relação aos brancos, e eu sou asiático. A propósito, enviei uma mensagem de volta para a pessoa perguntando para quem eram as mensagens. Ele respondeu, dizendo que era minha nova esposa GP e enviou 3 vídeos. Fiquei em choque, imediatamente. Pensamentos de que ela havia me traído encheram minha mente. Depois de sentar por um tempo e tentar compreender o que havia acontecido, decidi que assistiria aos vídeos para tentar ver se era realmente minha esposa neles. Mais tarde naquela noite, depois que minha esposa adormeceu, decidi assistir aos vídeos acreditando que não haveria como a mulher com quem eu vivia há 5 anos fazer algo assim, mas, para minha decepção, confirmei que todos os vídeos eram dela. Os 2 primeiros vídeos pareciam ter o mesmo cara e o terceiro vídeo e um cara diferente. Dizer que eu estava furioso era um eufemismo. Eu tinha literalmente assistido a mulher com quem eu queria passar o resto da minha vida não com um, mas com 2 outros caras. As coisas mais dolorosas e endurecedoras para mim foram vê-la agindo de maneiras que ela nunca fez comigo e também fazendo certos atos com outros caras que eu realmente queria tentar, mas ela se recusou terminantemente a fazer comigo, mesmo depois de 5 anos de namoro e uma proposta. Decidi que precisava confrontá-la, pensando que ela tinha me traído com um bando de outros caras. Eu queria que ela me explicasse por que ela fez isso. Depois de ficar acordado e esperar a noite toda e não conseguir mais esperar, acordei às 6 da manhã e mostrei tudo o que me foi enviado e pedi que ela explicasse o que era tudo isso. Ela imediatamente começou a hiperventilar e começou a chorar. Ela continuou se desculpando repetidamente e me implorando para não deixá-la e ficou assim por uns bons 10 minutos. Depois de conseguir acalmá-la, ela explicou que nunca me traiu e que esses vídeos foram feitos antes de nos conhecermos e que ela nem sabia que esses vídeos existiam. Ela também tentou me garantir que as mensagens eram entre ela e sua melhor amiga e que elas compartilhariam tudo sobre suas vidas uma com a outra. Ela disse que as coisas sobre as quais conversavam eram de tanto tempo atrás que parecia que uma pessoa diferente tinha escrito as mensagens. Ela continuou repetindo que as coisas que ela disse nessas mensagens a fizeram se sentir profundamente envergonhada e arrependida. Era tão embaraçoso para ela que ela agisse e falasse assim. Para tentar provar que não estava traindo, ela me mostrou o histórico de bate-papo entre ela e sua melhor amiga e encontrou exatamente as mesmas sessões das conversas nas mensagens entre elas e viu que eram de muito antes de nos conhecermos. Ela também me explicou que o cara que me enviou a mensagem no Instagram foi seu primeiro namorado do ensino médio na França. Ele era aparentemente muito manipulador emocional e mentalmente durante o tempo em que estavam juntos e para ela receber qualquer tipo de afeição ou elogio dele, ela fazia o que ele queria e o deixava fazer o que quisesse com ela. Ela disse que não
entendia como ele conseguiu obter as capturas de tela ou os vídeos que ele nem mesmo tirou. Finalmente chegamos à conclusão de que ele havia hackeado suas contas de alguma forma. Ela disse que os dois caras nos vídeos eram namorados coreanos de curto prazo de quando ela se mudou para o exterior. Dizer que fiquei aliviado era um eufemismo, mas ainda tive a sensação de nojo quando olhei para minha esposa. Nos meses seguintes, tentei fingir que estava tudo bem, mas não consegui superar o que tinha visto. Ela era uma mulher completamente diferente aos meus olhos. Sei que a contagem de corpos não deveria importar, mas ler as mensagens sobre quantos caras ela dormiu realmente me incomodou pra caramba. Tínhamos dito um a outro nossa contagem de corpos no passado e eu não estava nem um pouco incomodado com isso. Ela literalmente poderia ter me dito qualquer número e acho que eu ficaria bem com isso, desde que fosse verdade, mas agora que sei que ela não só mentiu sobre a quantidade de homens com quem ela tinha ficado, mas o fato de que metade desses homens eram caras que eu conhecia muito bem e considerava amigos me destruiu. Acabei contando a ela como me senti quando ela explodiu comigo um dia por não querer fazer intimidade com ela. Ela começou a chorar de novo e perguntou se deveríamos cancelar o casamento. Eu disse que deveríamos considerar, mas não agir em nada ainda, esperando que o jeito que eu estava me sentindo fosse apenas uma fase e que eu eventualmente superaria isso. A última coisa que eu queria era que meus amigos e familiares perguntassem por que não vamos mais nos casar e eu tendo que explicar as coisas que aconteceram. Concordamos em ir a um aconselhamento de casais juntos com os objetivos de consertar nosso relacionamento e nos casar na data que tínhamos definido antes daquela merda acontecer. Descobrimos que o aconselhamento de casais é muito útil e uma das melhores coisas que ambos gostamos durante nossas sessões foi que conseguimos tentar expressar verbalmente o que estávamos sentindo e literalmente ter isso traduzido perfeitamente em uma explicação coesa pelo conselheiro do nosso casal. Após 10 sessões, recebemos uma lista de estratégias para usarmos juntos para consertar nosso relacionamento e fui encaminhado a um psicólogo para algumas sessões particulares que foram super benéficas. Nesse estágio, tudo estava quase de volta ao que era antes de me enviarem as mensagens, mas honestamente nunca mais me senti o mesmo ou confiei em minha esposa como antes. Acabamos indo em frente com o casamento acreditando que o passado da minha esposa não deveria afetar meus sentimentos em relação a ela e, se acabássemos terminando, isso significaria efetivamente que o ex dela teve sucesso em seu objetivo e teria conseguido o que queria. Cerca de um ano após nosso casamento, minha esposa planejou uma viagem à França para visitar toda a família e amigos. Eu deveria ter ido com ela, mas não pude, pois tinha acabado de receber uma promoção e estava no cargo há apenas um mês. Enquanto ela estava viajando, recebi outra mensagem no Instagram do ex dela dizendo ela só gosta de mim, seguida de outro vídeo dela. Depois de assistir por alguns segundos, presumi que era outro vídeo antigo que foi gravado e o bloqueei. Planejei mostrar a minha esposa o que ele enviou, mas acabei esquecendo completamente da coisa toda. Avançando para hoje. Estamos casados há quase 2 anos e temos um bebê a caminho. Durante uma das consultas com o obstetra que fui com ela, houve conversas sobre as possíveis datas do parto e em que dia ela teria concebido. Enquanto estava sentado ali e escutava, eu estava fazendo as contas na minha cabeça e percebi que algo não estava batendo. O período em que ela teria concebido é quando ela estava de volta à França para visitar sua família. Fiquei quieto e me convenci de que obviamente não estava calculando corretamente porque sempre fui péssimo em matemática, mas me lembrei do que o ex dela tinha me enviado e tive um pressentimento de que algo estava muito errado. Eventualmente, minhas inseguranças levaram a melhor sobre mim e acabei assistindo ao vídeo que ele enviou tentando encontrar alguma pista de quando foi gravado. Infelizmente, concluí que o vídeo deve ter sido gravado em algum momento quando estávamos juntos, pois pude ver uma cicatriz na área pública dela que ela mesma fez ao se depilar quando estávamos em lua de mel. Depois de pensar um pouco sobre isso, decidi não confrontá-la com o que sei. Não vou pedir apoio a amigos ou familiares, não vou fazer terapia, quanto menos pessoas souberem, melhor. Não acho que posso viver com a vergonha de as pessoas saberem que minha esposa está dando à luz o filho de outro homem. Vou esperar o bebê nascer para ver se é meu antes de tomar qualquer decisão final. Atualização. Primeiro, verifiquei os metadados para ver a data de criação. Mostrou que foi tirado no dia 1º de janeiro de 2024 às 1h18. Foi enviado para mim no dia 6 de janeiro de 2024. Lembrei-me de que as pessoas estavam dizendo que os dados podem ser facilmente editados e não levei as novas informações muito a sério, embora parecesse um vídeo relativamente recente. Depois de ver os metadados, sentei no sofá para contar a ela sobre seu vídeo. Entrei na conversa totalmente preparado com uma lista de coisas a dizer que tinha feito com meu terapeuta. Certifiquei-me de não fazer acusações ou mesmo fazer qualquer coisa que eu dissesse soar como uma acusação e estava 100% preparado para ela explodir comigo por não ter contado a ela sobre isso antes. Minha terapeuta me deu um guia de como eu deveria passar as informações e como eu deveria tentar devolver a ela o controle da situação, oferecendo-me para mostrar o vídeo, deixando-a assistir sozinha e apagando na frente dela quando ela estivesse pronta. Comecei dizendo que tinha recebido outro vídeo e quando a recebi, então expliquei por que não contei a ela imediatamente após recebê-la ou depois que ela voltou da viagem. Depois de dar minha explicação, perguntei se ela queria ver o vídeo, ao que ela disse que sim, então dei meu telefone a ela e ela praticamente começou o vídeo imediatamente assim que entreguei meu telefone a ela, o que não me deu a chance de levantar e sair da sala para deixá-la assistir sozinha. Assim que ouvi o áudio do vídeo, imediatamente me levantei e estava me virando para ir para
para uma sala diferente quando ela agarrou minha perna da calça e começou a se desculpar profusamente. Eu disse que não havia nada pelo que me desculpar, pois isso era de antes de ela me conhecer e que eu deveria me desculpar com ela por esconder isso dela. Ela me perguntou por que eu decidi contar ela agora e eu contei a verdade sobre minhas preocupações com a data prevista para o parto e como isso não estava fazendo muito sentido na minha cabeça e foi aí que ela perdeu o controle. Ela agarrou minha mão e continuou dizendo foi um erro e que ela não estava pensando direito porque estava bêbada. Meu coração simplesmente caiu e eu soube instantaneamente o que ela queria dizer com seus discursos repetitivos. Eu disse a ela para me contar o que exatamente aconteceu ou eu iria embora imediatamente. Resumindo a história, ela me traiu quando foi para a França com o ex que estava me enviando as capturas de tela e os vídeos. Eles acabaram fazendo depois de se encontrarem em uma festa de ano novo em que ambos estavam. Eles são de uma pequena cidade no centro da França com apenas alguns milhares de habitantes. Aparentemente, eles se viram no supermercado local alguns dias depois que ela chegou em sua cidade natal. Minha esposa e o ex são do mesmo grupo de amigos. Todos foram para o mesmo jardim de infância, escola primária, escola secundária e escola secundária. Foi assim que acabaram na mesma festa de ano novo. Ela também me disse que o ex admitiu ter hackeado sua conta do Facebook para obter acesso aos vídeos que ela havia compartilhado com seus outros ex. Embora chamar o que ele fez de hackear pareça bastante sofisticado, ela não mudava sua senha desde o ensino médio e ele ainda sabia quando teve acesso a todas as contas dela. Ela implorou para que eu não me divorciar dela e tentou negociar comigo, prometendo que seria a única vez que ela me trairia, prometendo que seria a melhor esposa para mim, me deixando fazer intimidade com qualquer mulher que eu quisesse, e até mesmo se rebaixou a ponto de oferecer atos íntimos. Eu disse que só consideraria ficar se ela fizesse duas coisas: me desse o telefone dela para que eu pudesse fazer suas massagens e fazer um teste de paternidade. Ela concordou imediatamente com o teste de paternidade, mas ficou um pouco mais hesitante em entregar o telefone, mas acabou concordando. Enquanto olhava o telefone dela, encontrei mais evidências de que ela me traiu no dia de ano novo, bem como evidências de que ela havia me traído uma outra vez em seu aplicativo de monitoramento de período. Ela usa o aplicativo para monitorar seus períodos e atividade. Eu só tive que ir às datas em que não estava no mesmo país que ela e ver se ela fez intimidade ou não. Infelizmente para ela, ela foi muito diligente em manter o controle de suas atividades. A essa altura, eu já tinha me decidido sobre o relacionamento e simplesmente saí. No momento, estou hospedado em um hotel e vou me mudar para meu apartamento que estava tentando alugar há algum tempo. Falei com meu advogado e minha esposa e concordei em ir ao aconselhamento obrigatório para poder prosseguir com o divórcio. Começará em outubro. Também concordamos em fazer o teste de paternidade depois que o bebê nascer e conseguir as passagens aéreas dos meus sogros para virem para a Austrália mais cedo do que o planejado originalmente para que eles possam cuidar da filha. Desculpe que o pior tenha acontecido, mas parabéns pelo seu novo capítulo na vida. Lembre-se apenas de que trapaceiros trapaceiam para eles e isso não tem nada a ver com você. Apenas cuide de si mesmo por um tempo e depois volte ao jogo. Você conseguiu. Um teste de paternidade pode ser feito agora, não há necessidade de esperar. Não coloque seu nome na certidão de nascimento daquela criança sem saber se ela é realmente sua. Além disso, pare de gastar dinheiro com a criança até que um teste de paternidade confirme que ela é sua. Não faz sentido atrasar o teste de paternidade. Se a criança não é sua, você realmente quer continuar desperdiçando seu tempo, dinheiro e energia com sua esposa e a criança no caminho? Se a criança for sua, você realmente quer perder as consultas pré-natais? Sua esposa é lixo por fazer intimidade com outro homem e depois voltar para casa para fazer com você, sabendo que ela pode estar passando uma DST e potencialmente te prendendo com o filho de outro homem. Faça o teste de DST e não tenha piedade daquela mulher que não se importou como sua infidelidade afetaria você. Ela colocou seu bem-estar em risco e continuaria mentindo na sua cara e te traindo se você não tivesse recebido aquele vídeo. Se você não tivesse recebido aquele vídeo, ela nunca teria te contado a verdade. Se a criança não é sua, ela nunca teria te contado. Não dá segundas chances para traidores. Ela provavelmente fará isso de novo, escondendo melhor ou não se incomodando em esconder porque ela vai presumir que você a perdoará novamente por causa da criança e da sua falta de respeito próprio. Além disso, não permaneça no casamento só por causa da criança. Você não estará mostrando bons princípios para seu filho. Crianças não são besta, elas acabarão descobrindo a verdade e verão o quanto você se ressente de sua esposa e não confia nela por causa do que ela fez com você. Esse não é um ambiente saudável para criar uma criança e causará mais mal do que bem a ela. Ari, pense, se essa criança fosse sua e estivesse no seu lugar, conselho você daria a ela? Você diria a ela para ficar com um parceiro infiel que não demonstra respeito por ela e coloca seu bem-estar em risco?